E Deus me trouxe essa palavra e eu queria compartilhar com vocês. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, em 1 Samuel 22, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isto, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, homens endividados, homens amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele 400 homens. Amém? E era com ele 400 homens. Queridos, eu acho que você já conhece essa história de Có. E Adulão era uma das cidades dos reis cananitas. Ela fica próximo à estrada romana, no Vale de Elá, onde houve aquela batalha de Davi e Golias. Então, Adulão, essa cidade é conhecida, porque ela é uma cidade que tem várias cavernas. E Davi se escondeu em uma dessas cavernas. Então, Davi, ele, na fase de subir para Jerusalém como rei, antes dele subir, ele foi ungido rei em Belém, através do profeta Samuel. Davi ainda era um jovem. E Davi, eu estou vendo Jússi, daqui? Ou não? É uma senhora que está parecendo com Jússi. E Davi, queridos, era um jovem que trabalhava tomando conta das ovelhas do seu pai. Davi era um jovem que foi chacoteado pela sua família, pelos seus próprios irmãos, ao ponto de quando o profeta Samuel chegou diante de Jessé naquele dia, Samuel manda uma mensagem, um WhatsApp para Jessé e diz: Jessé, prepara um almoço aí que eu vou ter com vocês, convida seus filhos para eles estarem presente, nós vamos comer juntos. E Samuel chega ali na casa de Jessé, naquele banquete, Jessé apresenta todos os seus filhos ali, e Samuel fica impressionado com a beleza daqueles homens, daqueles rapazes. Mas Deus diz para Samuel: não é eles, não é esse aí, Eliabe, não é eles. E Samuel chega para Jessé e diz: tem mais algum? Está faltando alguém? E Jessé diz: tem um menino que está ali cuidando das ovelhas. A primeira coisa que eu vejo na vida de Davi, queridos, é que Davi era obediente, porque, como filho, ele era para estar presente ali naquele lugar, naquela sala, naquele almoço. Mas ele obedeceu ao pai e ficou cuidando das suas ovelhas. Então, Samuel manda chamar Davi e unge Davi, como rei de Israel. Isso, Saul ainda não sabia dessa história. Saul era o rei de Israel na época, mas Saul perdeu a unção de rei. Por causa de quê? Da desobediência. Então o tempo foi passando, querido. Davi chegou ao ponto do pai chamar ele e dizer: olha, Davi, vai lá no Vale de Elá, que é onde aconteceu toda aquela batalha, onde Golias, um gigante filisteu, os caras diziam que Golias era o campeão, e realmente, humanamente falando, era impossível um homem derrotar
Golias, por causa do tamanho dele. E Golias usava as armas mais poderosas daquela época. Ele tinha um capacete, ele era muito grande, então tudo dele era gigante, capacete era gigante, couraça era gigante, espada era grande. E Davi chega ali com a quentinha dos seus irmãos e os irmãos dele lhe perguntam: o que é que você está fazendo aqui, Davi? E começa a tirar onda com Davi, principalmente Eliabe. Davi vê que Golias está afrontando o exército de Israel, e os homens, o exército de Israel, com medo de Golias, os caras já estavam tremendo nas bases, e Davi: peraí, meu, esse cara está afrontando o exército de Deus vivo, e vai falar com Saul. Saul tira a onda dele também, porque Saul era um cara alto, grande, não é? Gigante também, muito forte, e Saul tira onda com Davi, manda Davi colocar a sua armadura. Só que a armadura de Golias para Davi era muito grande. E Davi diz: eu não preciso da sua armadura. E ali acontece aquela batalha, vocês conhecem a história. Davi derrota Golias. E aí é onde começa a história, querido. Porque quando Davi derrota Golias, todo Israel fica sabendo, né? As mulheres cantavam: Saul matou milhares, Davi 10 milhares. Isso começou a criar um ciúme em Saul, começou a criar uma ira em Saul, e ele disse: não é possível esse rapaz querer tomar o meu lugar, tal, né? Eu acho que ele pensou isso, e ele começou a maquinar na mente dele matar Davi. E ele tentou matar Davi por várias vezes, perseguindo Davi. Mas, queridos, Saul não foi o maior inimigo que Davi teve. Talvez Saul tenha sido o menor inimigo que Davi teve, porque Saul perseguiu Davi, e Davi não tinha para onde ir, porque Saul tinha um exército de mais de 3.000 homens. Então, Davi decide ir para essa cidade, Adulão, e se esconder numa caverna. E essa caverna se chama Caverna de Adulão, vocês sabem a história. O interessante, queridos, que Davi, quando estava escondido ali naquela caverna, ele mostra para nós, ele ensina para nós algumas lições. A caverna de Adulão, a caverna de Adulão quer dizer refúgio, esconderijo, justiça do povo. É o significado dessa caverna. E se você lê a história, como nós lemos aí, 400 homens foram ter com Davi naquela caverna. Agora, não eram 400 homens de boa aparência, cheiroso, né? Como você está aqui, chegou na igreja cheiroso, botou um perfume bom, tomou um banho. Eram os caras mais desmantelados que tinha em Israel, querido. Era caba que estava devendo, era caba que estava com o coração cheio de ferida, os cabas totalmente desmantelados. Mas Davi acolheu aqueles homens ali naquela caverna. Então, eu quero compartilhar com você nessa tarde, nessa noite, algumas lições que nós podemos aprender com Davi através da caverna de Adulão. E a primeira lição que nós aprendemos é que a caverna de Adulão
é um lugar de reorganização de valores. É interessante que quando Davi foi para essa caverna, as primeiras pessoas que pediram, que Davi foi pedir ao rei lá, para que ele autorizasse eles irem para essa caverna, porque os filisteus Saul estava perseguindo Davi, foi seus pais e seus irmãos. Eles viveram tempos de dificuldade. E ali nessa reorganização de valores, nós podemos ver que Davi se reconciliou com seus irmãos. Davi entendeu, e também os seus irmãos entenderam, seu pai entendeu, que a família é a célula mais importante que você tem. Davi aprendeu valores que são caros, querido. Valores que, humanamente, nós podemos, muitas vezes, perder no meio da nossa caminhada. Eu não sei como é o seu relacionamento com seu pai, eu não sei o seu relacionamento com sua mãe, eu não sei o relacionamento com seus irmãos, mas Deus está nos chamando para fazer uma reorganização de valores na nossa vida, dando importância e valor à família, à nossa família. E às vezes Deus nos coloca em cavernas para que nós venhamos lembrar do que realmente importa. É importante você estar no corpo, junto com o corpo. Como eu falei terça-feira, quando nós enfrentamos uma caverna dessa, uma perseguição, uma luta, a primeira coisa que nós fazemos, querido, é nos isolar. E as cavernas nos ensinam e nos mostram que esse lugar é um ambiente onde nós vamos nos reassocializar com a nossa família, com os nossos irmãos, com aquelas pessoas que falam mal de nós. Adulão, querido, é um lugar também de significado profético. Davi retirou-se dali, está lá no primeiro versículo que nós lemos, e se refugiou numa caverna chamada Adulão. Quando seus irmãos ouviram isso, e a casa do seu pai, desceram ali. Davi, que no passado nem havia sido valorizado pela sua família, agora ele é procurado pelos seus irmãos. E isso nos leva a João 7, 3, 5, que também, assim como Davi, Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos. Os seus próprios irmãos não creram em Jesus. Escarneceram de Jesus no começo do seu ministério. Outro exemplo que eu trago nesse momento profético é a história de José, do Egito. José creu num sonho, querido. Talvez você abandonou os seus sonhos. Talvez você tenha esquecido dos seus sonhos. Mas José recebeu um sonho e compartilhou com os seus irmãos. O que foi que aconteceu quando ele compartilhou com seus irmãos? Seus irmãos se iraram. Ficaram com raiva de José, porque José teve um sonho. Eles achavam que José queria ser o cara. E certa vez, esses irmãos abençoados pegaram José e venderam como escravo. Preste atenção. Davi foi rejeitado, José foi rejeitado, Jesus foi rejeitado.
E José foi levado ao Egito, onde foi vendido a Potifar. Isso está lá em Gênesis 39, 3 a 5, você pode ler depois. Mas, queridos, o que eu quero enfatizar aqui é que José enfrentou ciúmes, enfrentou raiva, enfrentou ódio, inveja, calúnias, foi traído, foi esquecido, foi rejeitado, foi humilhado, sofreu crueldades, foi vítima de conspiração e traição dos seus irmãos. E o interessante é que os irmãos nunca compreenderam José, sabe por quê? Porque quando José já era governador do Egito, seus irmãos foram lá, sem saber quem era José. José perdoou aquela galera todinha, mas eles ficaram com algo inculcado na mente. Ele está perdoando a gente agora porque nosso pai está vivo. Mas quando o nosso pai morrer, a gente já era. Eles não entendiam, não entenderam o amor que José sentia por eles. Eles não entenderam, porque muitas vezes, querido, uma pessoa nos machuca, uma pessoa faz algo com você ou fez, e você diz, eu perdoei, eu só não quero mais contato com ela, eu não quero mais saber. E quando aquela cena vem na sua mente e você se ira, e eu disse, se eu pegasse esse cara, eu matava ele. Eu quero dizer para você, quando acontece isso, é porque você ainda não perdoou aquela pessoa. Perdoar não é você esquecer, querido. Mas é quando essa imagem vem na sua mente, você recebe aquilo e não acontece nada, você continua sem se irar, sem dizer que vai matar a pessoa. Esse é o perdão. E aqueles homens, eles achavam que ia morrer, porque o pai de José ainda estava vivo, e quando o pai de José morresse, aí José ia pegar eles, porque eles foram uma bênção na vida de José, não foi? Então, queridos, tem pessoas assim nas nossas vidas hoje. Pessoas que, às vezes, eles acham que estão fazendo mal, mas Deus reverte a maldição em bênção. Os irmãos de José, querido, aliás, os irmãos de Jesus são os filhos de Israel. Isso é profético. Pois Israel, nos tempos da tribulação, buscará refúgio no Senhor. Eles vão correr para Jesus, vão pedir perdão a Jesus, porque o Messias já veio, mas eles não creram. E até hoje, eles acham que Jesus não veio, o Messias, né? Então, na vinda de Jesus, eles vão correr para os pés de Jesus, vai pedir perdão, querido. Da mesma forma que aqueles irmãos fizeram. E Jesus vai perdoar todos eles. Assim como Ele me perdoou, assim como Ele te perdoou. Assim como Ele olhou para a humanidade. Quando Ele não viu um justo sequer, mas Ele nos amou de tal maneira que Ele deu a sua vida por nós. Outra lição que nós podemos tirar dessa caverna aqui, a caverna de Adulão, existem lugares profundos, ainda não sondados, lugares onde não se conseguia medir a profundidade. A caverna de Adulão é descrita como uma cisterna de corredores sem fim e passagens transversais que ainda não foram exploradas por completo. Da mesma maneira, jamais conseguiremos perscrutar toda a profundidade e a abrangência da cruz do Calvário. Cada vez mais é feito descobertas, mas jamais chegarão ao seu fim. Olha o que Oswald Chambers fala.
Ele diz: os mais inteligentes pensadores de todos os tempos tentaram entender o significado da morte de Jesus na cruz, mas ninguém jamais conseguiu chegar à sua profundidade completa. Eles desistiram, como fez Paulo, exclamando: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízes e quão inescrutáveis os seus caminhos. A profundidade da cruz, querido, nós jamais vamos encontrar o final dela, porque ela é infinita. Só quando Jesus voltar, que nós estivermos lá, nós vamos saber realmente qual a profundidade das riquezas e da sabedoria. Então, a morte de Jesus na cruz não foi uma expressão de uma paixão de uma noite, mas uma expressão de amor. Ele te amou primeiro. Eu aceitei Jesus. Ei, antes de você dizer eu aceitei Jesus, Ele já te aceitou primeiro, querido. Ele já te amou primeiro. Por isso que nós cantamos aqui agora: que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável, né? Amor é um ato de vontade. Amar, é um estilo de vida. Amar é uma escolha. Profundidade não é você ficar deleitando-se na presença de Deus de uma maneira egoísta, enquanto o resto do mundo está na miséria. Amar é você ter uma atitude, ter uma escolha e ter uma decisão. E naquela caverna, queridos, Davi com aqueles homens, 400 homens, tudo filé, tudo primeira. Eu só penso no ribuliço que era ali dentro daquela caverna, aqueles caras. Mas naquele lugar, a caverna de Adulão era um lugar que transforma a humilhação em honra. Quantos homens procuraram Davi? Segundo a palavra, diz que 400 homens estiveram com Davi. Davi estava ali, Davi já era rei. Ali na caverna havia um rei refugiado. E ao encontro daquele rei, vieram 400 homens quebrados, destroçados, que para Israel, aqueles homens eram a ralé de Israel. Para você ver o nível dos caras. Então, aquela caverna, uma caverna, ela não é um lugar agradável. Caverna é um lugar solitário, é um lugar escuro, é um lugar frio, é um lugar de sujeira. Mas o rei estava ali naquele lugar. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas hoje você pode estar na mesma situação de Davi. Talvez você tenha escutado as pessoas perguntarem: onde está o seu Deus? Por que você está passando essa fase, essa crise, essa luta, e você ainda continua crendo nesse Deus? Onde está o seu Deus? Da mesma forma que o Senhor livrou Davi das mãos de Saul, e muitos daqueles endividados, daqueles apertados, daqueles homens amargurados, eu quero dizer para você nessa noite,
O Senhor está te dizendo, filho, filha, não desista. Eu sou contigo. Você está na caverna hoje, mas eu vou te livrar dessa caverna. Eu vou tirar você dessa caverna. Porque Deus é um Deus que exalta o humilde e abate os soberbos. Então, Adulão é o lugar que aceita os perseguidos, os injustiçados, e os redime e transforma, e o torna em gente. Aqueles homens que estavam ali naquela caverna, destroçados, aqueles homens quebrados, eles se tornaram nos valentes do rei Davi, querido. Quando Davi foi para Jerusalém, disseram assim, e aí, rei, o seu exército? Está aqui o meu exército, 400 homens fiéis. Homens que, quando Davi pensou, rapaz, eu estou com sede. Davi nem terminou de pensar, o cara não teve nem sua vida por preciosa para dar água ao rei. Homens fiéis, homens que Deus pegou, quebrados, destroçados, mas tornou eles em homens valentes, guerreiros fiéis do rei de Israel. A sua vida foi uma sucessão de momentos críticos, a vida de Davi. E Deus usou aqueles momentos, queridos, para tratar o caráter de Davi. Às vezes Deus nos coloca numa caverna para tratar o nosso coração, tratar o nosso caráter, tratar os nossos medos. O sofrimento é o maior mestre que podemos ter. A pergunta que eu faço é, o que é que Deus tem feito por você? Será que Ele tem feito alguma coisa por você? Se você prestar atenção na história de José, voltando para José, Deus tirou José daquela prisão e colocou no palácio do governador do Egito. Ei, queridos, Deus pega um drogado, um bebarrão, e salva-o, santifica. Deus pega uma prostituta e santifica a vida dela, transforma a vida dela. Deus pega um homem prostituto e Deus transforma a vida desse homem. Transforma ele e ele se torna um grande homem e uma grande mulher de Deus. Deus é Deus de mudança, querido. Deus é Deus de pegar aquelas coisas loucas, aqueles loucos, aqueles malucos que estavam ali naquela caverna e transformar em guerreiros, homens honrados, homens que não tinham sua vida por preciosa, mas que foram fiéis ao rei de Israel. Deus tem o poder de libertar você de uma opressão demoníaca. Deus tem poder de livrar você de uma depressão. Deus tem poder de livrar você de uma enfermidade. Eu não sei o que é que você tem, mas Deus está dizendo, filho, filha, eu vou curar você nessa noite. Deus é Deus para restaurar o seu casamento. Deus é Deus para restaurar relacionamentos quebrados. Deus é Deus para restaurar a sua vida financeira. Deus é Deus para purificar a sua vida, para que você seja um exemplo para outras pessoas. Deus é poderoso para escolher as coisas que não são e transformá-las em coisas que são para a sua glória. Deus quer tirar da caverna, querido. Deus pode fazer por você hoje aquilo que Ele fez com José, aquilo que Ele fez com Davi e com muitos outros homens. Deus quer transformar a sua vida nessa noite, para que você seja a luz, a qual a palavra diz que nós somos sal e luz dessa terra. Você é luz.
E Ele quer transformar a sua vida para que você seja exemplo para outras pessoas. Também nós temos tiramos outra lição, que Adulão é um lugar de troca de liderança. Aqueles homens serviram a Saul por muito tempo. Davi serviu a Saul por muito tempo. Mas eles deixaram o governo de Saul, o sistema de governo de Saul, e se juntaram a Davi. E quando aqueles homens chegaram, Davi não perguntou: ei, quem é você? Por que você está aqui? Não. Sabe o que foi que Davi fez? Amou aqueles homens. Assim como Jesus diz também: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você chegou cansado aqui nesse dia, aqui nessa noite? Você chegou angustiado? Você chegou triste? Você chegou com falta de esperança? Você chegou com seus sonhos, esqueceu os seus sonhos? O Senhor está dizendo para você: vinde a mim. Você que está cansado, você que está cansada, e eu vou aliviar a sua dor. Aqueles homens, antes de servirem a Davi, eles serviram a Saul. Mas eles agora trocaram de governo. Porque o sistema de governo de Saul, querido, é o sistema do mundo. Tudo pode, tudo é relativo, tudo é problema. Ei, pecado tem nome, pecado não é problema. Pecado tem nome. Então, hoje é noite de você também mudar o sistema de governo que está governando a sua vida. Saia do sistema de Saul e venha para o sistema do reino de Deus, que é aquele que vai aliviar a sua dor, a minha dor, as nossas dores. A caverna de Adulão também mostrou a Davi que é um lugar de empatia e um lugar de refúgio. O interessante é a descrição de 1 Samuel 22:2, que todo homem em aperto, endividado e de espírito desgostoso foi ter com Davi. Empatia, queridos, é você se identificar com o outro. É a capacidade de você se colocar no lugar do outro, sentindo o sofrimento. Isso aconteceu com Jesus, lá em Isaías 53, de 1 a 8. Você pode ler, que Ele levou sobre Ele nossas dores, nossa enfermidade, o castigo que estava sobre nós. Que coisa linda, querido. Só você ler isso, só você saber dessa verdade, isso é motivo de você se alegrar no Senhor, de você dar glória a Deus, agradecer a Ele todos os dias. O fato de você estar aqui agora, hoje, é motivo de você se alegrar e agradecer a Deus. Então, que tipo de pessoas vieram à caverna, querido? Pessoas que eram a ralé de Israel. Mas Davi encontrou refúgio naquele lugar. Olha o que o Salmo 34:8 diz: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Queridos, Adulão, aquela caverna, um lugar de refúgio, também é uma figura de Jesus, porque só em Jesus nós encontramos refrigério para nossas almas. Só em Jesus nós estamos seguros. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso lugar seguro. Quem tem uns escudos aí, né? Ele é a sua fortaleza, Ele é o nosso lugar seguro. Então, pessoas em aperto, endividados, foram ali para aquele lugar. Pessoas que
estavam com espírito angustiado. E ontem era meia-noite, eu estava preparando essa mensagem e ligou para mim um senhor de Natal. Ele é aposentado da universidade lá de Natal. E ele abriu o coração para mim, dizendo que a filha dele e o genro tinham um negócio de salgadinho fino na universidade lá, e eles se desmantelaram lá e nunca pagaram imposto, eu acho. Ele abriu lá o coração. E a dívida desse povo é R$200 mil hoje. Já está na justiça, não tem mais nem como recorrer, ele disse. E esse homem disse que quando ele soube isso em fevereiro, ele soube porque a filha dele se separou do marido, se divorciou. E ele disse que quando ele soube dessa notícia, ele entrou numa depressão profunda. E realmente eu mandava mensagem para ele, ligava para ele não atendia. E ontem ele ligou para mim, na hora que eu estava preparando essa mensagem aqui. E ele sentindo culpa por causa do problema que a filha estava. Eu disse, querido, não sinta culpa, não leve essa culpa, não é sua. Quando você assume essa culpa, você está dizendo que o sacrifício que Jesus fez por você não é válido. E ele agradeceu, dizendo, olha, foi muito bom eu escutar essa palavra. Porque ele tem um apartamento, ele disse, olha, a única coisa que eu tenho na minha vida é um apartamento. E eu vou ter que vender para pagar as dívidas da minha filha. Eu disse, não faça isso, não venda. Mesmo que você fique triste, porque filho é filho, né, querido? Nós queremos que os nossos filhos sejam bem-sucedidos, sejam prósperos. Mas nós não podemos arcar com as decisões que os nossos filhos tomam. Então eu vi naquele homem que ele estava, eu disse, esse homem está em Adulão, lá com Davi, endividado, com depressão, mas o Senhor, Deus, o Deus de Israel, Ele pega essa situação que ele está e tira ele de uma depressão, das dívidas, sei lá, eu não sei se ele pensou em suicídio, eu não sei, ele não relatou, mas ele disse, olha, eu não sei nem o que era que eu estava pensando da minha vida. Não recebi os amigos em casa por causa da dívida da filha. E quando ele disse isso, eu disse, Senhor, esse homem estava em Adulão. É um desses homens que estava em Adulão. Tira ele desse lugar, Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite, que o Senhor está te dizendo, filho, filha, eu vou te dar o descanso. Você está passando por Adulão, pela caverna de Adulão, porque eu estou ensinando a você a enfrentar os obstáculos, enfrentar as dificuldades, enfrentar as lutas, mas tenha bom ânimo. Eu estou com você. Então, queridos, para encerrar, tinha homens ali também com o espírito angustiado. Interessante que a gente, sexta, foi sexta? Ontem, sábado, né? Ontem foi sábado, foi? Foi sábado ou foi sexta? Eu acho que foi ontem que eu fui visitar. Não, foi sexta, que eu fui visitar a menininha de Flávia e Ricardo, que está no hospital, né? E a gente estava orando ali e tal. Quando eu chego em casa, aí Nira diz assim, olha, fulana ligou, que é uma vizinha de Dona Neuza. Eu disse, o que foi que aconteceu? Não, disse que ontem não dormiu porque escutou batendo na porta, achou que os livros estavam caindo, não sei o quê. Aí eu digo, está. Aí eu
Já estava com a palavra, está em adulão essa mulher. Tá? Espírito angustiado, né? Aí eu digo, beleza, vamos lá. Aí a gente foi lá, aí a gente orou. E, para honra e glória do Senhor, aquela mulher aceitou Jesus. Ela já pediu para a gente fazer uma casa de paz lá, porque eu disse, olha, eu vim aqui trazer o príncipe da paz. Aí Nira já aproveitou e já falou da casa de paz. Ela disse, eu quero essa casa de paz, eu quero paz. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Essa mulher, ela estava com um espírito angustiado, mas não era uma mulher que não tinha recurso, não tinha família alta, muito próspera. Os pais mexem com soja no Rio Grande do Sul. Mas a família, querido, toda desmantelada. Mas eu disse para ela, eu disse, olha, Jesus vai mudar o quadro da sua história. Vai mudar o quadro da sua vida. Agora, a pergunta que eu faço é, você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Creio. Você confessa Ele? Confesso. Eu digo, então é agora. É hoje. E ali nós fizemos uma oração, ela entregando a vida para Jesus. Queridos, por isso que é importante nós investirmos nas nossas casas de paz. Quantas famílias estão aí angustiadas? Quantas famílias estão aí com os filhos nas drogas? Tantos problemas, querido. O Senhor nos chamou para sermos agentes de paz, para levar a paz do príncipe da paz para aquelas pessoas que estão precisando de uma ajuda, de um abraço, de uma palavra de encorajamento. Nós precisamos de cura, querido. Nós precisamos de um abraço. Então, a cura vem quando nós examinamos a nós mesmos. Quando nós confessamos, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quando nós confrontamos em amor, isso traz cura. E para encerrar, e para a gente orar, eu quero dizer para você nessa noite, você que está aqui nessa noite, ei, não importa como você está aqui, não importa como você chegou, quem você é, o que você está fazendo. O que eu sei é que o Senhor te deu uma identidade de filho e de filha para você usufruir o melhor dessa terra. Você é uma filha, você é um filho. Portanto, você é semelhante a Jesus. Você foi feito à imagem e semelhança do Pai.